alunos, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos começar o nosso revisional 3, tá certo? Então, peguem lá o livro de vocês, já ali na página 2, deixa eu só achar aqui bem certinho, a página para a gente começar, tá? Então, ali já no começo, na página 2, isso mesmo. Tá. Então, alunos, antes da gente começar, quero só dar um recado que eu vou deixar, então, em anexo aí no WhatsApp, alguns exercícios sobre crase, tá? Para a gente fixar um pouco melhor esse conteúdo. Então, podem fazer no caderno, vou mandar em arquivo PDF, vocês fazem no caderno, tá? Bom, então, vou fazer aqui a leitura. Funções da linguagem. Esse revisional 3, ele vai puxar o que a gente já veio vendo desde o começo do ano, né? Na nossa apostila, aquela apostila do volume 13, né? Volume 12 e 13. Então, lá no começo do ano, a gente viu um pouco sobre as funções da linguagem, né? Para que a linguagem serve? É só para se comunicar? Ou ela tem mais alguma função? Bom, então acompanhe aqui a leitura. É pela linguagem que nos comunicamos, ou seja, expressamos ideias, informações e sentimentos, confrontamos opiniões, analisamos o mundo. Tá? Então, além de a gente se comunicar, a gente tem outras funções, como uma análise do mundo, né, por exemplo. No século XX, o linguista russo Roman Jakobson estabeleceu os 6 elementos envolvidos em todo o ato de comunicação linguística. Então, para que haja essa comunicação, nós precisamos de 6 elementos, né? Que esses 6 elementos estejam envolvidos. Número 1, o remetente. E o remetente é quem emite a mensagem, é o eu da comunicação. Tá? Número 2, o destinatário. O destinatário é quem recebe a mensagem, né? A quem se destina a mensagem, o tu ou você da comunicação, certo? Então, digamos que você está conversando por WhatsApp com alguém. Você é o remetente, que emite a mensagem, o seu amigo, o seu colega é o destinatário. Bom, depois desses 2 elementos, nós temos o número 3, que é a mensagem. E o que é a mensagem? É o texto falado ou escrito, né, que o remetente envia ao destinatário. Então, você está lá conversando com o seu amigo, você é o remetente, ele é o destinatário, e vocês estão trocando mensagens, né? Via WhatsApp pode ser o texto escrito ou falado, né, por áudio. Número 4, o referente. O que é o referente? É aquilo a que a mensagem se refere. É o ele, ela, aquilo da comunicação. Então, é o assunto ali da nossa conversa, da nossa mensagem. Número 5, o código. E o que é o código? É o sistema de signos no qual a mensagem é elaborada. E signos, aqui eu estou falando de letras e de palavras, tá? Não de signo, escorpião e por aí vai, tá? Então, o sistema de signos aqui, por exemplo, nós usamos a língua portuguesa, né? Então, esse é o signo no qual a mensagem é elaborada, é o meu código. Número 6, canal ou contato, e é um meio que permite estabelecer e manter a comunicação. Então, vamos imaginar aqui que você está conversando por WhatsApp, digitado, né, em texto, com alguém. Então, você é o remetente, ele é o destinatário, a mensagem é o texto, né, que vocês estão colocando. O referente é aquilo que a mensagem se refere, a que a mensagem se refere, né? Digamos que nós estamos conversando sobre alguém. Então, esse vai ser o meu referente. O código, nós estamos usando a língua portuguesa, né? E o canal ou o contato seria o aplicativo WhatsApp, né? Que é o canal ou o contato, né? E é um meio que permite estabelecer e manter a comunicação. Então, a cada um desses elementos da comunicação se relaciona uma função específica da linguagem. Veja o esquema a seguir e depois estude cada uma das funções. Então,
Nós temos aqui referente, contexto, mensagem. Então, o referente contexto, a gente tem a função referencial. A mensagem, a gente tem a função poética, o remetente, função emotiva, destinatário, função apelativa, canal, contato, função fática e o código, função metalinguística. Não se preocupem, que a gente vai ver um por um, para ficar mais fácil, mas depois que a gente fizer essa aula e falar um pouco sobre essas funções, voltem aqui, que esse é um esquema que fica mais fácil da gente compreender, né? Não precisa ficar depois lendo, é só aqui como se fosse um mapa, né? Um mapa conceitual, então fica mais fácil de a gente compreender depois o conteúdo, tá? Então, aqui nós temos a função emotiva ou expressiva. E emotiva vem da palavra emoção. Então, e por que ela se refere, ó, como que ela está se referindo ao remetente? Lembram que o remetente é o eu. Então, a função emotiva, ela refere-se ao remetente, ao eu que expressa seus pensamentos, sentimentos e emoções, né? O objetivo é a expressão de quem fala sobre aquilo de que está falando, tá? E essa função se caracteriza, tá, pela subjetividade. Claro, é eu falando alguma coisa. Claro que é uma coisa, uma função subjetiva. Vai ter aqui a minha opinião, meu juízo de valor, não é mesmo? A presença de determinadas marcas gramaticais, como interjeições, pontos de exclamação e reticências, formas verbais e pronomes em primeira pessoa. Alguns gêneros textuais em que essa função pode predominar: contos e romances com narrador em primeira pessoa, diários pessoais e cartas pessoais. Então, falou em função emotiva, tem que lembrar do referente, que é o eu falando, né? Então, e essa função emotiva, então, ela pode aparecer em vários gêneros textuais, desde um conto, um romance, né, e sempre em primeira pessoa, ou diários pessoais e cartas pessoais. Então, vamos fazer aqui a leitura. Lisboa, 13 de janeiro de 1935. Meu prezado camarada, muito agradeço a sua carta, a que vou responder imediata e integralmente. Antes de propriamente começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe escrever nesse papel de cópia. Acabou-se-me o decente, é domingo e não posso arranjar outro. Mas mais vale, creio eu, o mau papel que o adiamento. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria outras razões em qualquer coisa que escrevesse discordando a meu respeito. Sou um dos poucos poetas portugueses que não decretou a sua própria infalibilidade, nem toma qualquer crítica que se lhe faça como um acto de lesa divindade. Além disso, quaisquer que sejam os meus defeitos mentais, é nula em mim a tendência para a mania da perseguição. À parte isso, conheço já suficientemente a sua independência mental, que, se me é permitido dizê-lo, muito aprovo e louvo. Nunca me propus ser mestre ou chefe-mestre porque não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar. Chefe porque nem sei estrelar ovos. Não se preocupe, pois em qualquer ocasião, com o que tenha que dizer a meu respeito, não procuro caves nos andares nobres. Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia que de mim mesmo fiz com um livro de natureza de mensagem. Sou de fato um nacionalista místico, um sebastianista racional. Mas, à parte isso, e até em contradição com isso, muitas outras coisas. E essas coisas, pela mesma natureza do livro, a mensagem não as inclui. Então, aqui é uma carta a Adolfo, é um trecho, né? Carta a Adolfo Casais Monteiro, do Fernando Pessoa. Então, nesse trecho inicial da carta, o poeta Fernando Pessoa se dirige ao poeta e crítico literário Adolfo Casais Monteiro, buscando explicar que não se ressente dos comentários feitos pelo colega.
A predominância da função emotiva da linguagem se verifica em razão de o poeta explicar seu próprio comportamento e sua maneira de lidar com crítica à sua obra. Então, nós temos aqui um exemplo de função emotiva, tá certo? Bem fácil, né? Bom, agora nós temos a função conativa ou apelativa. Se a gente voltar aqui, a função conativa ou função apelativa, ela corresponde ao destinatário, tá certo? Então, lembra, o destinatário é com quem a gente é o você da nossa conversa, tá? Então, a função apelativa ou conativa, ela tem como intuito influenciar por meio da mensagem o comportamento do destinatário. Então, quando a gente conversa com alguém, a gente quer convencer essa pessoa que concorde com a gente, você quer induzir a pessoa a te responder. Então, isso que a gente chama de função apelativa. E ela se caracteriza-se principalmente pelo uso de vocativos, né? Lembram vocativos, que é aquelas palavras que a gente usa para chamar, para invocar alguém, né? Às vezes a gente está em sala de aula ou conversando com alguém e a gente fala assim, deixa eu pegar um exemplo. Pois então, Brenda, como eu estava falando, a função da linguagem é tal e tal. Veja que esse Brenda é um vocativo, né? Eu estou invocando, estou chamando, tá? Se caracteriza também principalmente pelo uso de formas verbais no modo imperativo ou no infinitivo pessoal, modo imperativo, aquele que dá uma ordem, né? E pelos pronomes de tratamento. Então, alguns gêneros textuais em que essa função pode predominar são os anúncios publicitários, cartaz orientador e receitas culinárias, né? Que são textos que induzem alguém a fazer alguma coisa, tá certo? A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Aqui nós temos um cartaz, como se fosse um cartaz orientador, me fugiu o nome. Aqui, ó, uma campanha, né? Então, nesse texto de uma campanha de prevenção da dengue, procura-se conscientizar o público quanto à contaminação pelo mosquito Aedes aegypti. Para isso, são apresentadas dicas de como proceder para evitar a proliferação do mosquito e combater a doença, evidenciando a predominância da função conativa da linguagem. Fácil também, né? Bom, a função poética, vamos voltar aqui no nosso esqueminha. A função poética ela é relacionada com a mensagem, tá? Então, vamos ver aqui o que é essa função poética. Então, a ênfase está na elaboração da mensagem, né? Na elaboração do texto. Então, são características da função poética: escolha e organização das palavras, exploração de recursos, rima, sonoridade, métrica, conotação, figuras de linguagem, etc. E uso de jogos de palavras. Então, na função poética, a ênfase ela está na mensagem. E claro que a gente aqui está falando poética, então tem a questão aí da poesia. Então, alguns gêneros textuais em que essa função pode predominar são provérbios, slogans e poemas. Aqui, ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha esse recurso da repetição do R, né, que é a assonância e a aliteração. Tá? Agora não me lembro qual que é a repetição de consoantes e qual que é a função de vogais, tá? Mas ela é a aliteração, é para ser a aliteração, tá? Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E é a escolha, quem escreveu isso fez uma escolha
de usar essa figura de linguagem, tá certo? Vamos ver aqui para cima. A função poética da linguagem fica evidenciada nesse provérbio pela semelhança na sonoridade das palavras, ferro, fere e ferido, tendo por efeito a facilidade de memorização da frase. Tá? Então, função poética tem a ver com poema, e a gente sabe que poema utiliza muito dessas figuras de linguagens e tudo mais, tá certo? Bom, nós temos também a função referencial, e a função referencial, ela se refere ao referente, ao contexto. Então, vamos ver aqui o que é dita da função referencial. Ela diz respeito ao referente, ao conteúdo da mensagem. Então, são características da função referencial. Foco na transmissão da informação e exposição objetiva do conteúdo. E quando que a gente vê, em quais gêneros textuais que a gente vê essas características? Nas notícias, né? As notícias, elas têm foco na transmissão da informação, né? E tem essa questão objetiva do conteúdo. Notícias, reportagens, artigos de divulgação científica, artigos científicos, relatórios e atas. Tá? Vamos ler aqui. Diabetes é uma doença crônica que afeta mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. Ocorre quando o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. A insulina é um hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue, de maneira que o corpo precise dela para utilizar o açúcar que obtemos dos alimentos como fonte de energia. Vejam como nesse trecho predomina a função referencial, pois seu objetivo é expor informações sobre determinado assunto. Aqui nesse caso, então, a diabetes. Né? Não é uma função poética, não é uma função conativa ou apelativa, tá certo? E nós temos a função fática. Deixa eu voltar aqui no nosso esqueminha de novo. A função fática, ela se refere ao canal ou ao contato. Vamos ver aqui. Então, a função fática, ela se refere ao canal que transmite a mensagem. Seu objetivo é abrir e manter o contato entre o remetente e o destinatário. Há alguns gêneros textuais em que essa função pode estar presente. Bater papo, como eu falei, né? WhatsApp, sei lá, Instagram, enfim, carta pessoal e e-mail, né? Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, para pegar meu lugar no futuro. E você? Então, aqui na verdade é um verso da música Sinal Fechado, e esses versos representam uma situação cotidiana em que a função fática predomina. É o encontro entre duas pessoas e a tentativa de verificar a possibilidade de comunicação, o contato entre elas. E a função metalinguística. O que é metalinguística? É a linguagem falando da própria linguagem. Então, essa função se relaciona ao código. Lembra que eu falei para vocês que código é a linguagem, no nosso caso, o idioma da língua portuguesa. Né? Então, essa função se relaciona ao código, pois a linguagem se volta sobre a própria linguagem, buscando explicar-se. Então, alguns gêneros textuais em que essa função pode predominar. Livro didático de língua portuguesa ou em qualquer gênero textual em que se use o código para explicar a si mesmo, como verbetes e poemas. Então, é a própria língua portuguesa falando da língua portuguesa. Olha aqui um texto, uma poesia falando sobre cansei da frase polida por anjos da cara pálida, palmeiras batendo palmas ao passarem paradas, agora eu quero a pedrada, chuva de pedras, palavras distribuindo pauladas. Aqui então, esse é uma poesia falando de poesia, né, de palavras. Então, o poeta Paulo Leminski utiliza a poesia para refletir sobre o fazer poético. Observe a oposição que evidencia entre a poesia da frase polida e a poesia de palavras distribuindo pauladas. Então, é a poesia falando da poesia. Tranquilo? Então, a gente chama isso de metalinguística.
No caso de um texto apresentar várias funções da linguagem, haverá o predomínio de uma delas e as demais serão secundárias. Por exemplo, nesse poema de Paulo Leminski, predomina a função metalinguística, porém, pelo cuidado com a estética, né, métrica, rimas, exploração sonora, dos sons consonantais, é possível perceber também a função poética. Então, temos aqui a função poética, mas o que predomina é a metalinguística. Então, pode aparecer, sim, uma função dentro de outra, tá certo? Então, releiam, retomem aqui a esse esqueminha, mas é bem tranquilo, né? O que envolve a comunicação? Então, são os 6 elementos que eu falei para vocês e as suas funções, tá certo? Deem uma relida, deem uma pesquisada para fixar melhor, tá certo? Ah, e claro, as atividades aí referentes a esse conteúdo, tá bom, alunos? Então, até amanhã. Tchau!